Olá, estamos aqui em mais um programa experimental no Baú, programa feito pela disciplina de TV e vídeo da Universidade Federal Fluminense. E hoje nós estamos aqui com alguns convidados para trocar uma ideia sobre um outro filme e, mais do que isso, sobre o que o filme nos propõe a discutir. Estamos aqui com dois convidados importantes, ilustres, com o Fabrício, que é estudante aqui da UF, é estudante aqui da Faculdade de Cinema, está no terceiro período, que, aliás, está fazendo aniversário hoje. Estamos aqui também com a Fernanda, que é mãe, estudante também, atriz, bonequeira, grande atriz, inclusive, grande mãe, inclusive. E eles foram convidados para a gente trocar uma ideia, bater um papo sobre uma coisa muito séria, que é a questão da infância hoje. Hoje e ontem. Ou seja, nós estamos aqui para trocar uma ideia sobre a Xuxa e sobre o Xuxa e os Duendes, sobre o cinema brasileiro, sobre como que a infância é vista nesses programas todos e tal. E aí, o que vocês acham? Como que a Xuxa influenciou vocês? O que vocês acham da Xuxa? Como foi a infância de vocês, afinal de contas? Fala de Xuxa, né? A Xuxa é o marco toda a infância de toda criança. Eu acho que a Xuxa influenciou muito, não sei, eu gostava muito do programa do Balão Mágico. Então, quando a Xuxa entrou, já foi um marco ali para mim. Tem uma grande mudança, aquele disco voador chegando, aquela lourinha e todo aquele monte de X que marcou tanto. Chegava todo mundo na escola, era brinco da Xuxa, era cinto da Xuxa, blusa da Xuxa e lourinhas. E marcou toda uma geração também que começou, as meninas começaram a pintar cabelo, Virou uma moda de loura, vieram todas as louras, as botas, as saias, mudou toda a moda, veio influência grande na moda, no vestimento, nas saias, nas botas, no cabelo, no vestir e no falar, Porque começou todo mundo a falar, oi baixinho, beijinho, tudo com X, era o show da Xuxa, tchau pra você. Eu não sei, é muito X, assim, pra minha cabeça, mas que na época, você não percebe muito e hoje, conversando assim, é até engraçado pensar. E você? Como foi a experiência de ser da geração Xuxa? A Xuxa, como ela disse, marcou bastante e pra mim, eu sempre lembro dessa coisa de como a Xuxa ela conseguiu entrar na nossa rotina de vida, assim. Era aquela coisa de você tinha que ver o programa da Xuxa antes de ir pra escola. Que é pra você ter o que conversar. Aí tinha que acordar com quem quer pão, quem quer pão, quem quer pão. Era todo dia, não? E ela também, e com o programa da Xuxa, eu também comecei a ver desenho animado, que é onde passava sempre. E eram sempre os desenhos mais badalados, eram os que passavam no programa da Xuxa. Caverna do Dragão, que é o clássico do clássico, todo mundo comenta até hoje. Minha vida de desenho animado, acho que foi mais desenho animado que me marcou com a Xuxa. Você acha que a infância tem sido tratada de maneira diferente hoje e em relação àquela época? Ou seja, até no nível dos próprios desenhos animados mesmo. Como você vê isso? Essa questão da infância, assim, ela está sendo debatida. A gente tem uma série de discussões a respeito da questão da sexualidade, está sendo trazido um pouco mais cedo, que antes era uma coisa mais inocente e hoje em dia as meninas com 10 ou 12 anos já começam a ter as brincadeiras e as ideias mais ousadas que a gente nem pensava na época. E em relação aos desenhos animados, enfim, é só você ver esses desenhos de hoje, tipo Bob Esponja, essas coisas, e você vê que eles estão indo para uma coisa mais surrealista, assim, uma coisa mais fora de lógica. Que os desenhos de antes, eles tinham uma narrativa, uma coisa meio, aquela coisinha de você ter um valor moral para você passar para criança. Tem um começo, meio e fim, tem o bem e o mal bem separado, aquela coisa maniqueísta. E hoje o desenho, ele tem aquela coisa do humor, tem pitada de humor negro, essa coisa surreal que permeia o desenho, assim. Mas isso já tem um tempo, o Tom e Jerry é um clássico dessa luta aí. O próprio Tom e Jerry, buscando sanguinário. Pra mim é isso. Bom, então, olha só, vamos ver um VT, então? Vamos ver um VT do programa da Xuxa. Relembrar como é que era aquele programa do show da Xuxa, dos anos 80, início dos anos 90, Roda o VT aí. As manhãs com um divertido programa infantil, apresentada pela amiga e sexy Xuxa. Olha
sua alegria, o seu entusiasmo, a sua vontade de viver. E vamos crer numa vida melhor. Nós podemos, nós vamos conseguir. Nós não merecemos? Então, começando daqui, na nossa manhã, com o pé direito, soltando a franga, liberando tudo que tem direito. Um bom dia bem gostoso nessa bochecha. Que Deus te proteja e que fique bem, bem pertinho de mim. Isso, assim que eu gosto. Chega mais. E tem Xuxa e desenhos animados durante 5 horas todas as manhãs, de segunda a sábado. Em São Paulo, 80% das crianças e 54% dos adultos assistem ao programa regularmente. Desde que o programa da Xuxa começou na Globo, em 1986, a ex-modelo tornou-se a rainha dos baixinhos, estrela de cinema e a cantora de maior sucesso na América Latina. Ela está entre os 40 apresentadores mais bem pagos do mundo, logo acima de Mel Gibson. Todo el mundo está feliz y no deja de bailar. Todo el mundo pide, déjame tocar. Nem todos estão felizes no Brasil. A economia está entre as 10 maiores do mundo, mas a distribuição de rendas é a terceira pior do mundo. 60 milhões de seus 150 milhões de habitantes vivem na pobreza total. O sistema é chamado... Então, esse VT, ele na verdade ele é um enxertozinho, ele é um recorte de um filme que inclusive é proibido no Brasil até hoje, que é um filme feito pela BBC de Londres, que é o Além do Cidadão Kane, que conta a história do Roberto Marinho e da Rede Globo, como que ela foi fundada e quais as falcatruas que envolvem toda essa criação, esse processo de construção do que hoje é o monopólio das telecomunicações, faz parte do monopólio das telecomunicações do Brasil. Pois bem, antes de falar nesse tom e com essa seriedade, eu acho que seria legal a gente ainda discutir o VT. E aí, Fernanda, que lembranças te trouxe isso tudo aí? Nossa, vendo a Xuxa aí começando, bom dia, baixinha, aquela alegria que ela fala. A Xuxa sempre trabalhou muitas mensagens muito positivistas, confia em você, vamos à luta. Ela trabalhou um sentimental também, era coisa de um apego, de um carinho, que mexia. Quantas vezes ela não fez as crianças chorarem? Tinha até um personagem também que era o Xuxinho, o meu cãozinho Xuxo, de que ia morrer. Ela fazia as crianças chorarem com esse cachorrinho dela, como ela fazia rir. Ela pegou muito na coisa do sentimental, assim, né, da minha infância. Agora, de verdade, olhando ali, eu lembrei disso, de que... com essas mensagens, vamos lá, vamos pra frente, vamos dançar e dar a mão, ou vamos chorar porque meu cachorrinho tem câncer e vai morrer. As crianças choravam com o cachorrinho dela, né, o Xuxo de que ia morrer. E de verdade, acho que todo mundo se apegava muito às histórias da Xuxa. Estava todo mundo muito vivo, assim, pela manhã, participando, tomando café com ela, ou chorando com o cachorrinho dela. Tinha esse apego sentimental muito forte que ela trabalhava na cabeça das crianças. E você, cara, olha só, 5 horas por dia durante vários anos. Isso mexeu com você de alguma maneira? Te marcou de alguma maneira? Você faz cinema hoje. Isso te afeta de alguma maneira? Te ajudou a moldar esse lado seu de fantasia e tal? Eu acho que isso ficou mais por parte dos desenhos mesmo. Que o programa da Xuxa, eu assistia ele mais só por causa dos desenhos, assim. Tenho que confessar. Mas esse programa da Xuxa, esse VT é legal porque lembra isso, né? Essa coisa dessa mensagem. Ela começava o programa com aquela coisa pra cima, que tem que ser feliz, e tem que correr atrás, e tem que fazer acontecer. E quando você é criança, você não percebe isso, né? Você ouve aquilo passa por você e você vai viver o seu dia normal, assim. Mas você vendo hoje fica uma coisa até meio... um pouco apelativo, assim, de você, né? Quando você é criança, né? Você engole. Você falou uma coisa importante pra caramba, pelo menos pra mim, que é a questão de... você via muito mais pelos desenhos do que pela Xuxa em si. E tinha as paquitas também, que eu acho que já mexia, já atraía um pouco, né? Já tava. Então, mas assim, isso não é à toa. Pelo menos pra mim, o que eu acho? Eu acho que...
dentro de um programa dos moldes do programa da Xuxa, que na verdade foi o grande padrão de como que se lidava que a mídia lidava com a infância no Brasil nessa época, os desenhos eram realmente uma tentativa de atrair a atenção, mas que dentro dessa atenção atraída se veiculava um monte de valores, um monte de práticas, um monte de ideias, um monte de costumes, né? Por exemplo, as brincadeiras infantis que rolavam, quase todas elas, se não todas, eram brincadeiras que incentivavam a competição o tempo todo das crianças e não algo muito mais humano, como a cooperação, a solidariedade com a molecada, né? Você, Fernanda, que é mãe do Gianluca, né? Como que você acha que... Você deixaria o Gianluca ver os programas da Xuxa, se fosse show da Xuxa fosse hoje? Sim? Não? Por quê? O que você acha disso? Eu primeiro poderia dizer que não deixaria, né? Porque ele ele já vai lá, já futuca a televisão, já meio que bota onde tem mais luzinha, onde está mexendo para ele, que interessante para ele. Não sei se você não proibiria, mas é claro que eu tentaria deixar, pelo menos, ligar em outros tipos de programa. Eu gosto muito dos programas tem programas de bonecos, de marionetes na televisão, tem programas de animação na TV educativa, que são coisas interessantes, que hoje eu tenho maior clareza para poder olhar, e bom, eu acho que isso é legal para o meu filho assistir. Só que na escolha dele, né, eu acho que criança gosta dessa coisa, pelo menos no primeiro momento que o show da Xuxa chegou, tem aquela coisa, muita criança, movimento, muita luz, aquele disco chegando, a loirinha super sempre bonita. É apelativo, as crianças gostam. Agora, como eu faria como mãe? Não sei se eu proibiria meu filho de ver, mas com certeza eu apresentaria outras opções para ele. Eu acho que não é nada tão educativo que ele aprendesse ali. Como você falou, as competições, as brincadeiras não levavam para competições. Eram competições de quem ganhava, tinha um valor, né? Tinha competição era turma rosa, eram grupos. Então ficava todo o tempo aquele programa de competição entre as crianças. Os desenhos animados, que até eu gosto até hoje também, assim, que vale a pena. E hoje tem um programa da Xuxa. Ele olhou o programa da Xuxa. Mas geralmente o Gianluca vê a programação de 8 às 9 da manhã, vê cedinho, quando tá acordando, tá tomando a mamadeira, tá olhando um pouquinho do programa. E o show da Xuxa hoje começa às 10 horas. E hoje ela é um pouco mais cibernética, né? Ela quer falar do mundo dos internautas, ela tenta dar essa mensagem pra galerinha mais jovem, mas assim, não é um programa Só que pela mensagem que passa na televisão, um pouquinho que o Gianluca viu isso, ele já falou outro dia pra mim, Xuxa, eu achei engraçado, porque não é um programa que ele veja sempre. Agora, eu não sei quais são as mensagens que o programa passa, em termos de mensagens subliminares, que prendam a atenção da criança. Ele chegar pra mim, não sei se pelo comercial, falar Xuxa. Eu, assim, até me surpreendi de ter ouvido o Gianluca falar Xuxa, assim, de um dia pro outro. Mas não acho que isso não é legal, não gostaria, não deixa ele ver muito, até mesmo o show dela começa às 10h30, já é uma hora que ele já não tá mais ligado na televisão. E não é opção muito pra criança, não. Eu, como bonequinha... O programa da Xuxa sempre não só incentivou esse padrão de competição entre a molecada o tempo todo, que é uma grande marca dessa sociedade nossa, dessa sociedade de consumo, como o tempo inteiro incentivou esse desejo pelo consumo, pela questão da sexualidade que você tocou, né, e tal. E principalmente a questão a gente se torna sujeito porque a gente passa a vida inteira sendo sujeitado, né? Isso acontece, por exemplo, desde quando a gente é molequinho dentro da nossa casa, isso acontece quando a gente vai para a escola, isso acontece quando a gente vai para a igreja, quando a gente vem para a faculdade, quando a gente vai para todos os lugares, né? Existe todo um sistema formado para nos disciplinar e nos fabricar enquanto sujeitos. Então, a questão que eu tenho é a seguinte: se esse programa da Xuxa ele adotava esse padrão de incentivar a competição o tempo inteiro com a molecada, de incentivar o consumo o tempo inteiro, porque nós estamos vivendo numa sociedade consumista pra caramba e, portanto, era necessário agradar os patrocinadores e tal. A questão que eu tenho é essa: se o programa tinha esse molde para agradar os patrocinadores e conseguir mais audiência e tal, ou se, na verdade, era para fabricar grandes consumidores, novos consumidores. Afinal de contas, o mercado infantil é um mercado gigantesco, né? A molecada, se não compra por si mesmo, pentelha o pai e a mãe o tempo todo para que compre. E, inclusive, grande parte dos produtos que eram veiculados durante o programa e durante os intervalos eram produtos da própria Xuxa, né? Quer falar? Armadilha, né? Exato.
todos nós, de certa maneira, vocês acham isso, que de certa maneira todos nós caímos nessa armadilha? Nós fomos, de certa maneira, fabricados, moldados para ser o que somos hoje, não só pela Xuxa, claro, não só pelos programas da Xuxa, acho até que nem intencionalmente ela pensava isso. Mas você acha que, de certa maneira, o que nós somos hoje é muito fruto de toda essa onda gigantesca que tomou conta de nós, de consumo, de competição e tal? Eu acho que essa questão de você se adequar a um sistema, né? Porque quando a gente toca nesse assunto, fica parecendo muito como se a Xuxa tivesse criado esse modelo, tivesse alavancado esse consumismo desde criancinha da pessoa. Mas eu acho que isso é maior do que ela, assim. Mas ela elucidou muito isso, assim, né? Então, mas ela foi uma pessoa que abraçou isso com força, assim, entendeu? Eu acho que ela, como representante de um programa infantil, o maior programa infantil de audiência, o próprio VT lá disse que era coisa de 80 e poucos % das crianças e 54% dos adultos que viam o programa. Então não tem como negar a influência disso, como ainda mais esse impacto consumista que ele teve na sociedade, que se agravou e continua se agravando por todo esse tempo aí que a gente está fazendo isso, entendeu? E você, Fernanda, o que você Eu acha? acho que não sei, acho que de repente eu tenho maior impacto sobre mim como menina, né? Como mulher. Porque assim, a Xuxa, claro que ela tinha os produtos, mas ela tinha muitos produtos voltados para as mulheres, para as meninas. Então dali eu acho que sim, a influência vem muito grande. Não digo de repente por mim, de repente eu tenha mais clareza, de repente tenha escolhido outros caminhos, mas vou dizer que toda a minha geração, todo o bairro onde eu vivi, foram meninas que crescemos querendo usar roupa da Xuxa, shampoo da Xuxa, sabonete da Xuxa, bota da Xuxa, brinco da Xuxa, cordão da Xuxa, boneca da Xuxa, sapato, era tudo da Xuxa. E quem não tinha, eu lembro, quando minha mãe trabalhava no hospital, então ela conheceu a Marlene Matos. Então, quando ela chegou com a roupa da Marlene Matos, de couro, era assim, a minha era original, então era o sucesso do bairro, porque eu tinha a roupa original da Xuxa, do programa dela. E, de uma certa forma, eu acho que a adolescência, assim, que prosseguiu, as crianças que cresceram daí, seguiram consumindo, de repente, não mais os produtos da Xuxa, mas passaram a consumir os produtos vinculados à televisão. Já não era mais a Xuxa, porque de repente já não assistiam mais os programas das 8 da manhã ao meio-dia, mas começaram a ver a Malhação, a novela da tarde, e continua esse consumismo a nível de usar as roupas, a moda. Hoje você vê, passa na rua, o que está usando na novela das 8 é o que está sendo usado nas ruas. Eu acho que a grande influência da moda vem da Xuxa hoje, por aí. Um outro assunto, que é um assunto que, na verdade, era o mote inicial que nos levou a pensar esse programa, é o próprio filme, né? O Xuxa e os Duendes. Na verdade, são dois, Xuxa e os Duendes 1 e Xuxa e os Duendes 2. E eu queria tocar um pouquinho nesse assunto. O que vocês acharam do filme? O que você achou? Eu achei muito legal, assim, achei divertido, achei que ele é bastante educativo, assim, ele se propõe, porque aquilo é um conto de fadas, é uma narrativa clássica, que você vai, que é entretenimento puro, você vai sabendo que o vilãozinho vai se ferrar no final, você sabe que a Xuxa vai conseguir tirar o príncipe preso na parede lá, que tá preso, então é mais pela criançada mesmo, eles vão sabendo que vão assistir, mas... muitos efeitos especiais. Assim, muito efeito especial, a criançada adora aquele coisa piscando na tela. É divertido. E do ponto de vista da indústria cinematográfica, né? Já que você é estudante de cinema. E do ponto de vista mesmo da indústria cultural no Brasil. Você não acha, pelo menos eu acho, e eu queria dividir esse meu achar com vocês, que, de certa maneira, o cinema brasileiro hoje, ele talvez não esteja cumprindo meio que o papel do Robin Hood, ao contrário, ou seja, tirando dinheiro público, que é arrecadado dos impostos da grande maioria da população, que precisa dessa grana, precisa dos investimentos públicos, e essa grana pública está sendo investida para um pequeno grupinho da elite cultural desse país produzir os mais diversos filmes e com qualidade extremamente duvidosa, né?
Então, de certa maneira, está se tirando dos pobres, da população que precisa, para dar para os ricos e para poucos ricos fazerem esse tipo de experiência cinematográfica, como é o programa da Xuxa, como são os filmes da Xuxa. O que você acha disso? E só falar também que esses programas e esses filmes, todos esses produtos culturais, eles são produtos que reafirmam e reiteram a própria concepção da sociedade, né? Porque esse entretenimento do Xuxa e os Duendes, por exemplo, ele é um entretenimento, mas ele é entretenimento puro, assim. Ele não gera nenhum tipo de reflexão crítica, ele não tenta levantar nenhuma questão para as crianças que estão vendo, até para os próprios adultos, para eles poderem pensar num jeito de melhorar a sociedade, que eu acho que é um papel que o cinema, pelo menos no Brasil, ele tinha que abraçar, assim, que é uma coisa que a nossa sociedade ela tem muitas falhas e a cultura do nosso país ela tem que estar disposta a estar discutindo e propondo mudanças para isso, né? E se você tem essa indústria de entretenimento, ela pode se manter, é uma coisa que rende, que gera renda para, enfim, para Xuxa, não sei, mas aí quando ela começa a usar de muito recurso público, que deveria estar sendo investido numa melhoria, aí fica bem complicado isso, né? Tá, não, para você ter uma ideia, só o Xuxa e os Duendes 1 foram investidos 4 milhões de dinheiro público, do orçamento público para o cinema, né? Nada contra os filmes da Xuxa, eu acho que eles têm que rolar. Só que eu acho que esse tipo de investimento, já que produziu uma bilheteria gigantesca, que teve um retorno enorme, que fosse devolvido para os cofres públicos, até para que fosse investido em outras experiências de cinema, de cinemas populares, ou então em outras experiências de teatro, de cultura, de um modo geral. O que você acha disso, Fernando? O que você falou me remeteu também até para questões de teatro, né? Até mesmo uma coisa de verbas públicas, você tem grandes companhias, grandes nomes que gastam e recebem investimentos públicos a nível da garantia do retorno do que vai ser vendido. Muitos dos espetáculos são patrocinados, são ganhados a partir de grandes nomes globais que fazem parte dos espetáculos para arrecadar esse patrocínio de trabalho, ou até mesmo... Eu acho que sim, necessitamos de maior investimento para a cultura popular, o teatro, o próprio cinema experimental e a política, porque sem cultura o povo não é nada, né? A gente vai continuar sendo manipulado pelos pequenos programas de televisão, a criançada vai continuar crescendo alienada e isso vai gerar futuramente catástrofe como a gente está vivendo hoje, né? Porque quem não pensa não muda nada. Eu só acho que tudo bem que existe uma massificação gigantesca, né, mas que também nenhum de nós, a nossa molecada, e que bom que o Gianluca também não nenhum de nós é um mero receptáculo vazio pronto para receber informações, né? Todos nós temos o nosso senso crítico e escolhemos, no fundo, no que a gente quer acreditar. A prova disso, por exemplo, foi essa experiência do plebiscito contra o desarmamento, que a mídia inteira fez uma campanha gigantesca pró-desarmamento e a população votou a partir da sua própria cabeça, claro, e a partir do seu próprio medo dessa grande violência que a gente está vivendo hoje, né? É isso aí, gente. Vocês querem fazer alguma consideração final? Pessoal que puder ver Xuxa e os Duendes, aluga. Eu acho que vale a pena, até para pensar na discussão que a gente fez aqui. Exato. Vamos procurar outros programas mais educativos para nossos filhos, porque a Xuxa hoje acho que não está com nada. A gente tem programas mais interessantes, com bonecos, por aí na TV educativa. Eu acho que vale a pena dar uma olhada no que a sua filha está assistindo, porque é importante, sim, olhar, ver, questionar e criticar. Bom, gente, é isso aí. Esse foi o nosso programa No Baú de hoje. Acabamos de discutir um pouquinho, não só sobre o Xuxa e os Duendes, mas principalmente sobre a questão da infância. Ontem e hoje nós todos somos da geração que viveu a delícia e a dor de ser vítima ou ser curtidora prazerosa dos programas da Xuxa. Então, decidam vocês aí em casa, né? Decidam se vale a pena seguir esse padrão de audiência e tal, esse tipo de programa. Por mim, eu acho que vale, só que vale com o olho aberto, né, percebendo as entrelinhas de tudo que está sendo mostrado.
tá? Então, fiquem de novo com a programação lá de baixo da comemoração do aniversário da TV, da Telesur, que é fundamental também, uma discussão importantíssima. E a gente se vê na semana que vem com mais um programa no Baú, trazendo para vocês aqui direto da Universidade Federal Fluminense. Grande abraço, beijinho, beijinho. Tchau, tchau. Tchau.